A gente sempre fala que comentar sobre o naipe de espadas é algo delicado. Porém, eu acho que isso é muito de misticismo, sabe? A gente pode aproveitar tanta coisa com o naipe de espadas que vocês não fazem a menor ideia. Então, continuando essa série falando sobre os arcanos da corte, e que também já tá aqui na descrição desse vídeo, a gente vai falar sobre a corte de espadas. Ou eu posso dizer que é a corte que briga com unhas e dentes para tudo aquilo que ela deseja. Então, continua assistindo esse vídeo. Tenho certeza que 10 minutos vão fazer muita diferença para você entender como funciona o universo do tarô, como os arcanos da corte, sobretudo a corte de espadas, se constrói e, quem sabe, aí te ajude a melhorar muito mais as suas interpretações a respeito destes mesmos arcanos. Eu tenho certeza que para você vai fazer muita, mas muita diferença. Eu acho, sabe, que quando a gente já vai falar da corte de espadas, todo mundo já tem aquela concepção super negativa de que as pessoas que estão ali da corte de espadas são fofoqueiras, são pessoas que não medem palavras, são pessoas que têm palavras duras, mas gente, você já entrou num debate com alguém que tem bons argumentos, com alguém que convence, com alguém que você para ouvir o que ela tem para dizer? Então são dessas mesmíssimas pessoas que a gente está abordando dentro desse universo. E é difícil mesmo, às vezes, a gente entender que o universo mental, né, do raciocínio, do ar, nem sempre ele vai ser uma coisa confortável ali de se lidar. Então é preciso entender de que muitas vezes a palavra é o único recurso de defesa que essa pessoa tem. Então esse é um primeiro ponto, pelo menos, que eu já diria a respeito do arcano de espadas, que também vai falar de honra, vai falar de nobreza. Então eu vejo que é uma corte que preza tanto pelos seus próprios costumes que dificilmente você vai ver uma pessoa que é regida, né, por exemplo, por algum desses arcanos, falar algum tipo de bobagem. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, é muito possível. Mas é importante, antes de mais nada, a gente entender como esse naipe funciona, como ele se constrói, pra gente entender depois por que é que essa corte, muitas vezes, ela é tão dura de se lidar. Quando a gente vai observar dentro do tarô de Marcélia, o próprio valete de espadas, eu falo que o valete de espadas é aquela pessoa que não sabe nem direito como é que tira a faca da bainha e tá ali brincando ali como se fosse a espada do rei Arthur. Não, gente, por favor, não façam isso, tá? Sério, de verdade, vocês podem se machucar e feio. Então, quando a gente nota o valete de espadas, o valete de espadas está começando a entender como funciona o universo mental dele. Lembrando, nós temos ar e temos terra como características de força deste arcano. Se lembram que eu sempre digo que um valete ele está trabalhando a energia do seu naipe, então ele ainda não sabe muito bem como fazer, ele precisa de instrução, ele precisa de guiança, ele precisa entender como é que aquilo funciona. E muitas vezes, quando a gente vai falar de uma pessoa valete de espadas, às vezes é aquela pessoa que não sabe muito bem o que falar ou como executar tal tarefa, mas ele quer ali porque ele acha que ele sabe. Então, é muito importante notar que ele sente um certo receio, porque a gente vê a bainha, né, encostando no chão. Então fala muito ainda dessa questão da terra, né, de entender melhor como é o dinamismo do elemento ar. E por isso ele empunha como se ele estivesse apoiando a espada no seu próprio ombro. Aí vem aquele instrutor do cara que tá ali tentando aprender a lidar com a espada e fala: meu amigo, o que é que você está fazendo? Porque afinal de contas você pode se machucar feio. Então quando a gente nota esse receio, né, essa certa, eu acho que tá muito pesado, acho que eu preciso das duas mãos. Então quando a gente nota essa falta de habilidade, sobretudo mental, de um valete de espadas, a gente entende que é uma comunicação que tá começando a ser trabalhada. Lembrando que elemento ar também fala de trocas, de conversas, vai falar da maneira como a gente se porta. Então uma pessoa valete de espadas às vezes fala muitas coisas que pensa, né, que vem à mente e já sai falando, mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa maldosa, tá?
que às vezes é tida como uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que não sabe direito o que tá falando, mas a questão é porque ela está se entendendo ainda, certo? Procurando entender como funciona esse seu universo mental e fazê-lo da melhor forma. Então, às vezes vai tomar umas porradas, às vezes vai tomar um saculejo, entendeu? Vai olhar e vai falar assim, eu acho que isso aqui não tá legal. Então é um aprendizado que acaba sendo até puramente empírico de como é que a gente lida, né? De que forma é o trato com as outras pessoas, tá? Quando a gente vai para um cavaleiro de espadas, né, como esse daqui, do Tarot de Marsella, a gente vê que já é um cavaleiro que ele sabe já empunhar a espada, ele sabe guerrear, ele vai para frente, ele se posiciona. Então, muitas vezes uma pessoa, cavaleiro de espadas, é uma pessoa que tem convicções muito fortes. Lembrando, a gente tem o ar e o fogo regendo esse arcano. Quando a gente vai falar de uma característica de personalidade de uma pessoa que é cavaleiro de espadas, é uma pessoa que tem tanta convicção naquilo que ela fala, que às vezes nem é verdade, mas tamanha a força que ela coloca ali, ela acredita como que seja. Você quer ver aonde que a gente pode facilmente encontrar uma pessoa cavaleiro de espadas? Uma pessoa que participa de grêmio estudantil. A pessoa que tá ali batalhando, não, porque é isso que os alunos querem, a gente tá brigando pelos nossos direitos, e às vezes não é um direito que funciona para todo mundo, né? Então, também pode ser uma comunicação que força a própria opinião a todo custo, pode também representar uma pessoa cavaleiro de espadas, uma pessoa que tá buscando conhecimento, tá, sabe, não tem uma barreira, não tem uma limitação para que ela consiga entender melhor o que acontece com ela e com o mundo. Então a gente pode falar também de pessoas que estudam muito, que se dedicam muito, que leem muito. Então pessoas que têm essa característica de personalidade de um cavaleiro de espadas, mas é uma pessoa que realmente não mede esforços para obter o conhecimento que se quer. Então são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas que têm também respostas prontas, né, na ponta da língua, mas diferente de um valete, o cavaleiro ele sabe exatamente como é que ele vai direcionar essa força dentro da defesa, né, de seus ideais. A rainha de espadas, tá, gente? A gente pode notar que ela tem... ela já é mais reservada. É uma rainha que ela, de alguma maneira, ela busca também defender o seu próprio naipe, mas é uma rainha reservada, uma rainha que procura, né, de alguma forma manter a própria honra, porque afinal de contas a gente tá falando de uma espada que tá empunhada com a ponta para cima, mesmo que com a bainha cobrindo. Então é uma pessoa que ouve, até acolhe, mas que se ouvir alguma coisa diferente daquilo que ela acredita ser o certo, ela não vai hesitar em tirar essa bainha e partir para cima. Então uma pessoa que é rainha de espadas, ela tende a ouvir, ela tende a acolher também. Eu vejo pessoas, né, rainhas de espadas, como pessoas que são boas ouvintes. Mas que, se acontece algum tipo de situação em que ela vai exigir que você se movimente, afinal de contas, elemento ar, ela não vai hesitar em te empurrar, justamente em te convidar para uma batalha. Então é importante a gente entender que a personalidade de uma rainha de espadas, ela é amável até a página 2. Então a gente tá falando do ar, do elemento ar, que é o elemento do próprio naipe, junto com a água. Então às vezes é aquela água que rebate, sabe? Que dá uns acordão, né? Que pode muitas vezes acabar machucando um pouco do emocional, mas é porque por uma boa causa, é por uma boa razão, né? Então, por favor, deem mais votos de confiança para pessoas rainhas de espadas. São pessoas que, de alguma forma, da forma mesmo que irracional, ela tenta ali despertar o melhor dentro de você para que você tenha a agilidade mental de que precisa para realmente guiar os próximos passos que vêm, tá? Então toda pessoa que tende a ter essa característica de rainha de espadas é uma pessoa que também tem a mente muito trabalhada, tem bons argumentos, mas é aquela pessoa que, às vezes, sabe, aquela pessoa que dá um cutucão, mas sim, olha, eu tô falando isso para você melhorar, para você aprimorar, assim como a gente também trabalha as nossas questões intelectuais. Então a rainha de espadas, ela tende a forçar a gente a passar por este mesmo processo. O de Marsella, ele é mais sisudo, ele tem, né, os traços um pouco mais grosseiros, afinal de contas, da época que ele foi desenhado,
Mas aqui, além da própria espada empunhada do próprio rei, ele tem também como se fosse uma adaga, como se, ok, eu tô preparado aqui também. Então, é puramente ar. Ele é extremamente racional. Eu acho que dentro da corte é o rei que tá mais distante do lado emocional. Então, o rei de espadas, ele tem tem um distanciamento emocional muito forte, muito evidente. E quando a gente vai notar essas características depois, né, observando a personalidade de uma pessoa rei de espadas, é uma pessoa extremamente analítica, é uma pessoa que eu posso facilmente dizer que cada passo que ela toma é um passo calculado. Então, é uma pessoa que ela é regida de alguma maneira por essas características muito fortes observadas num rei de espadas. É uma pessoa que, de alguma forma, ela não vai pensar duas vezes em defender os próprios interesses. Isso é do naipe, tá? A gente tá falando de ar duas vezes, então... eu já falei, tem gente que discorda, mas eu não consigo tirar a imagem de um rei de espadas que não seja de uma pessoa extremamente calculista. Ela sabe o que ela quer, ela sabe como ela quer e de que forma ela vai fazer. Porque isso é das forças do próprio arcano. Então, quando eu falo de uma pessoa que ela é rei de espadas, é uma pessoa que fala, tem um discurso muito bem trabalhado, trabalha muito bem com palavras. Eu acho que grandes escritores também poderiam facilmente ser pessoas reis de espadas, mas quando a gente fala a nível emocional, é um pouco complicado, porque pra uma pessoa rei de espadas, é importante mais o que ela fala do que o que ela faz. E aí a gente tende, né, a dizer que a pessoa é calculista, que a pessoa é fria, mas não é, porque pra ela o diálogo, né, a construção racional é muito mais importante do que se a gente for considerar outros aspectos dentro de uma relação com uma pessoa que é regida, né, escrita justamente por este arcano. No tarot de Waite, como eu já falei, a gente também observa aqui, né, o pajem, né, sem couraça, sem armadura, tentando entender como ele vai trabalhar com este naipe. Então, é como se ele estivesse brigando contra o próprio vento. É assim que eu leio essa carta, né? Então, ele está empunhando a espada, tentando cortar o próprio ar. Ou seja, tentando dominar a si mesmo, dominar o seu próprio universo mental. Às vezes fica com um pouco de receio, porque, afinal de contas, falta ali... falta a habilidade necessária para que ele consiga, de fato, construir isso. No cavaleiro que a gente observa que é tipo... Aqui ele já realmente, enquanto o pajem hesita em lutar contra o vento, o cavaleiro ele vai de encontro ao vento. A gente nota, dentro dessas características, que o cavaleiro de espadas é um cavaleiro, né, como a gente fala, de intelecto, de vigor, de vida, contando dessa pena que está presente em seu capacete. Então é justamente a expansão, né, a vontade de seguir dentro deste mesmo naipe. Uma das características que eu esqueci de comentar, que a gente pode observar, principalmente aqui na rainha de espadas, é que existem muitas borboletas, né? Tem aqui na coroa, tem no seu trono, né? No trono de pedra. Que a gente faz também justamente a correspondência de elemento que está atribuída ao universo do ar. Né? Então, as fadas, os pássaros, né? Todas essas animais, né? Que possuem asas e, enfim, estão ligadas com o elemento ar, são atribuídas justamente a essa mesma correspondência. Então a gente nota aqui, né, que tem, parece como se fosse anjo, já falei, tem as próprias borboletas, o manto, cor de branco, o branco também fala, né, da força do ar dentro deste naipe. E por último a gente pode notar o rei de espadas, né, com seu trono também em pedra, que a gente pode notar que está acima de sua coroa, que justamente faz essa referência ao mundo do ar, né, das trocas, dos movimentos fluidos, das coisas que acontecem, né, de olhos. Mas o que é possível notar é que a honra, justamente porque ele também nos encara de frente, a honra é seu principal valor, que é atribuído dentro do mundo das cartas. Então, se você gostou desse vídeo falando sobre o universo de espadas, já sabe, aquele gostei maroto. Se você gosta também desses arcanos, como você lê esses arcanos, de que forma eles te ajudam a construir suas interpretações, aproveite os comentários desse vídeo,
deixa aqui, quero muito saber como é que você também interpreta esses mesmos arcanos. E espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado a entender melhor como funciona esse universo dos arcanos da corte. Um beijo e até o próximo vídeo.